Hola muchachitos y muchachas del nono grado, buenas tardes. ¿Cómo están? Bien? Sejam bem-vindos em mais uma classe de espanhol, vale? Semana passada nós demos início ao nosso capítulo 6, El arte del mundo, né? Falar um pouco sobre arte. E eu falei que essa é uma unidade que ela casa muito bem com a disciplina de artes de vocês, né? Vocês têm estudado também. E eu acredito que muita coisa aqui vai estar de encontro aí com as informações que vocês já têm buscado e até aprendido na disciplina de artes, não é verdade? Essa unidade, nesse conteúdo comunicativo, falando sobre a arte e o mundo, é basicamente as mesmas coisas que a gente tem estudado na disciplina de artes, com a diferença de que o conteúdo comunicativo está em espanhol. Então, nós vamos estar praticando aí leitura, interpretação de texto, até deixei na semana passada, para que vocês escutassem também no CD, né, a pronúncia, e também lessem e escrevessem também aí em espanhol. Então, praticando a língua, né, vamos já, pegue o seu material didático na unidade do capítulo 6, abra na sua página 101, onde nós temos aí leitura e interpretação, para a gente fazer a correção, tá certo? Verifique, pegue seu lápis, sua borracha, para que você verifique se está tudo ok, certo? Se está tudo ok, beleza, bota certo, se precisa corrigir alguma coisa, apague e corrija. Se você precisar parar o vídeo ou voltar depois, volte, pare, mas o importante é que você corrija, tá certo? Então, logo aí na página 101, primeira questão, ele pede para você escutar na primeira questão ele pede para você marcar verdadeiro ou falso de acordo com as informações. Vamos lá? Sobre o texto, né? Então, nós temos, Pablo Picasso vivia em Guernica, em la época de los bombardeios? Não, né? Isso aqui é fácil. Ele não vivia lá, ele apenas retratou uma realidade que aconteceu lá. B. Guernica era uma pequena vila que se ubicava em uma das províncias do País Basco. Verdadeiro, ok. C. Guernica foi bombardeada por las fuerzas do governo republicano espanhol? Falso. Falso, de acordo com o texto. D. La obra Guernica foi um pedido de Franco para formar parte da expansão internacional do país? Não, falso. Na verdade, foi uma representação para ficar guardado na memória, né? Da invasão que houve. E letra F ou E. O ataque em Guernica generou uma comoção internacional? Sim. Inclusive pela difusão da arte, né? Porque foi por meio da arte, né, que ela foi difundida mundialmente, houve uma comoção de fato de todo o mundo com relação àquele bombardeio onde tirou muitas vidas. Né? Por isso que o artista quis representar, apesar de ser uma cena triste, mas é uma forma de deixar na história a informação do que se houve, do que aconteceu. E na segunda questão, ele pede para você responder as questões. ¿Cuál es el nombre del museo donde están Estefania y Marco? El Museu de la Reina Sofia, fica em Madrid, na Espanha. B. Qual obra de Picasso a Estefania le gustaría ver? A ela le gostaria muito de ver a obra La Guernica, né? Conhecida mundialmente. Quando se produjo La Guernica? A obra se produjo em 1937. E Guernica é um retrato de um hecho real. De qual acontecimento se trata? Né? Retrata o bombardeio de la vila, com ele mesmo nome, por Franco, com a ajuda da Força Aérea Alemã. Né? Então, ele está retratando aí essa realidade real, né? Que foi um fato de verdade. Na página 102, ele tem aí uma questão. Tem até a questãozinha que era pesquisa no caderno, né? Que eu deixei para vocês fazerem. Eu recebi algumas pesquisas já, se você não realizou, né? Sobre a terceira questão, que é uma búsqueda, uma pesquisa, ele pede para você realizar a respeito dessa obra, da obra de Francisco de Goya, né? Ele 3 de maio de 1808. Então, algumas pessoas fizeram pesquisa e me enviaram. Se você não fez ainda dá tempo, faça logo. E aí, na página 102, nós temos uma questão aí sobre as manifestações artísticas, né? E aí, ele pede para você, na primeira questão, relacionar aí os elementos com determinado tipo de arte. Por exemplo, letra A, dança, nós temos sapatilha e figurino. B, escultura, arcilha e pedra.
C, literatura, personagem. D, música, partitura e átrio. E, pintura, lienzo, tintura e cabalhete. E F, teatro, personagem, guion, encenário, camarino, figurim e atuação. Então, aí está algumas palavras referentes a cada tipo de arte, né? São várias as manifestações artísticas. Verifique se você colocou todas, se você colocou no lugar errado. Se tiver acontecido isso, corrija. E na página seguinte, né? Na terceira questão, lembram que na aula passada nós falamos um pouco sobre o estilo de pintura, né? Eu nem sei se é assim que fala, gente, eu não sou professora de arte, né? Mas a professora Isolda deve saber, e com certeza ela já deve ter informado a vocês com relação já devem ter chamado a atenção de vocês e ensinado também com relação às expressões, né? As expressões artísticas dentro da pintura. E de acordo com o artista pinta, né, ou se expressa por meio da pintura, ele usa um estilo diferente, não é verdade? E aí eu falei um pouco sobre esses estilos, eu até aprendi mais sobre eles, porque, como eu falei, eu não conheço muito sobre artes. Mas a gente conheceu, e aqui ele pede para você, ele traz a definição e ele pede para você colocar esse estilo, né? Essa estética artística, né? Letra A. Recorre a módulos geométricos de forma pura, perfeita, decolor, austero, né? E aqui a gente vê a questão do suprematismo. Lembra que a gente falou que ele representa muito essa questão das formas, né, geométricas, é o suprematismo. B, se mostra em contra de qualquer norma social, moral ou estética. É provocado e se basa em ele abuso ou louco casual. A gente viu que seria a questão do dadaísmo, né? O dadaísmo, né? Ele traz essa expressão, né? Ele é muito fora da norma, tudo bem? Na letra B. Na letra C, forma, color e textura são usados como meios de transmissão de los estados de ânimo del pintor e é uma pintura subjetiva que deforma ou exagera. E aí a gente tem o expressionismo, né? Ele fala muito dos sentimentos. Na letra D, apresenta contrastes agressivos, tintas planas, simplicidade e ele de burro e ausência de claro ou escuro. Ele usa muitas cores, é o fauvismo, né? A gente utiliza as cores assim, né, bastante representadas nesse tipo, nessa expressão artística, nesse estilo de pintura, tá certo? A outra questão, ainda na página 113, terceira questão, ele já traz a questão dos instrumentos musicais, ele fala um pouco, né? Traz um pouco para o campo da música. Então, nós temos letra A. Instrumento musical de percussão composto de 2 mitades côncavas, eixo de madeira, outro material, e unido por meio de um cordão. Então, aqui nós temos as castanhuelas. Se você não conseguir encontrar, castanhuelas é muito utilizado na cultura espanhola, na música, né? Porque ele é usado nas mãos aqui, juntinhas, e faz tec, 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 e vai emitir som durante as danças, né? E também as músicas. Instrumento musical sul-americano, que consiste em uma calabaça com granos de maíz ou tinas em seu interior para acompanhar o canto, né? Nós temos as maracas, é uma cabacinha que vem com semente dentro. Também acompanha, muito comum na América do Sul. Letra C, instrumento musical de cuerda, el mais pequeno, agudo entre los de la clase, y que se compone de una caja de resonancia de forma de 8, em forma de 8. E maestril, sin traste, quarto, cuerdas, que se hace sonar com um arco. Né? Então, é violino. Na letra C. Na letra D, flauta travessa, né? É de vento madeira, de forma de cubo, com vários agulheiros circulares que preparam os dedos com clave. Então, aí nós temos a flauta travessa. Se você não conseguiu encontrar a definição desses instrumentos, você pode colocar, respondendo no seu exercício, depois você pode pesquisar um pouco mais sobre eles. Tá certo? Gente, saindo um pouco da nossa correção, hoje nós vamos entrar no nosso conteúdo gramatical, trazido no nosso livro, que ele já foi utilizado, inclusive, né, na nossa leitura. Esse tempo verbal é um tempo verbal muito simples. É o condicional.
né? O tempo condicional. Como o nome já está dizendo, ele indica aí uma condição, é algo subjetivo, não é nada concreto ainda, não é verdade? Ele, condicional simples, de indicativo, ele tem uso muito diversos. Se empleia, sobretudo, para expressar ações hipotéticas, assim como perguntas em torno de cortesia ou desejos. Sim, por isso que a gente usa muito gostaria. Ah, eu gostaria, né? Esse famoso gostaria que a gente utiliza na língua portuguesa, ele está no tempo condicional, tá? Então, ele vai expressar aí essa cortesia, esse desejo, algo hipotético. Olha aqui um exemplo, né? Expressa lá a possibilidade de que algo suceda de forma quase segura. Julia, cuidarias de mi hijo hoy, né? Cuidarias de mi hijo hoy. Então, nós temos aqui o verbo cuidarias. E essa terminação ias, ela vai estar presente no condicional, porque é a terminação do condicional. Fique sempre atento quando você vê um verbo com essa terminação, tá certo? Aqui, ó, 3 tipos de orações em condicional. Gente, tudo isso aqui que eu coloquei no slide tá na sua página, começa aí na sua página 104, 105 e 106. Ele traz as tabelas, condicional simples, composto, verbo regular e irregular, tá certo? Então, para que você fixe bem o conteúdo, você vai voltar no seu livro nessas 3 páginas, analisar as tabelas, os exemplos, tá certo? Verificar tudinho até fazer a sua atividade para praticar. Então, no tempo condicional, o que a gente percebe, né? Existe o grau de realidade, né? Nós temos aqui ações reais, né? Uma condição real como consequências, verbos vão estar no indicativo. Se tenho dinheiro, iré de vacaciones. Se tenho dinheiro. Olha o se aí, né? Pouco provável, tempos verbais, né? Se tuviera dinheiro, iria de vacaciones. Condição muito difícil de cumprir, né? Iria de vacaciones. E impossível, condicional, implica em ele passado. Se hubiera tenido dinheiro, habría ido de vacaciones. E é aqui nessa condição que implica o passado que vai entrar, vai ser a formação do condicional composto. Ele vai ser composto por 2 verbos, tá bom? E aí nós temos o se, ele expressa nela condição. Sim, né? Na verdade. Esse se, ele representa uma condição, então ele vai sempre estar presente nessas orações com o uso do condicional. Então, a gente tem as situações reais, pouco prováveis ou impossíveis de se cumprir, tá bom? As impossíveis de se cumprir são usadas com orações no passado, onde entra o condicional composto. Nós vamos ver mais na frente. Então, aqui o condicional composto, né? Nós temos aqui o verbo haber, ele vai ser conjugado, tá certo? No condicional. Eu abria, tu abrias, ele abria, nós outros abríamos. Nós outros abrias e eles abriam. Eu vou pegar o verbo haber, eu conjugo no condicional e pego o verbo principal e coloco no particípio, né? Ado ou ido, a terminação particípio. Lembra? Olha o exemplo aqui que eu trouxe para vocês. Eu habría podido hacerlo, pero nadie me avisou. Habría podido. O verbo haber no condicional, mas o verbo principal no particípio. Se me lo hubieras dicho antes, te habría ayudado con la mudança. Te habría ayudado. O verbo haber, mas o verbo principal no particípio. Ayudado. Eu teria te ajudado. Então, observe que o condicional composto, ele sempre está inserido em um contexto do passado. São ações que não se pode mais realizar porque já passou, entendeu? Já o condicional simples, não. Ele se refere sempre a algo que pode vir a acontecer. Alguma coisa possível, desejos, chamados, né? Que pode vir a acontecer. Essa é a principal diferença entre o simples e o composto. E você vai ver essa explicação no seu livro, no seu material da página 106, 104 até a 106, tá bom? Como você disse, aqui eu tenho uma marca, eu tenho uma questão, né? Aí eu tenho algumas opções de verbo. Se Marcos estudiara mais espanhol, tendria mais amigos em Espanha e podría hablar de mucho más temas em espanhol. Observe que o verbo tendria e podria, nós temos uma superposição do R no radical, ele muda de lugar. Por isso que eles são considerados verbos irregulares. É aquele que muda o radical. Mas observe que a terminação do condicional é a mesma. Ela é a mesma para o simples, para o composto, para verbo regular e verbo irregular.
Basta você decorar aí, aprender, memorizar a terminação do condicional e você passa qualquer verbo para o tempo condicional. Tá? Estude também a sua tabelinha dos verbos irregulares, que está na sua página 106. Ele traz algumas irregularidades para que você possa se atentar para isso na hora do exercício. E a nossa atividade ela é de gramática, condicional simples e composto, verbo regular e irregular. Você vai responder a página 106, a 107 e a 108, sempre analisando a tabelinha, porque no seu livro ele traz a tabela, a explicação e os exemplos, tá bom? Tudo isso aqui que foi explicado na aula de hoje está no seu material didático. Volte lá, releia, reveja, relembre e faça o seu exercício. Vale, niños? Muito bem, eu estou muito grata por la atenção de cada um aí do outro lado da telinha, mirando as classes, lá, videoaula, e agora é hora da tarefa. Assim que você realizar, me envie. Sim? Vale? Adelante. Hasta la próxima classe. Adeus.